Queridos amigos, muito boa noite. Hoje nós temos uma alegria especial, ou na verdade 4 alegrias especiais, ou mais, porque já havíamos percebido que pelo menos 4 pessoas pela primeira vez pisaram no nosso Centro Espírita Leon Denis. E é sempre uma alegria para nós quando vamos encontrando os nossos irmãos de caminhada para refletirmos juntos acerca da doutrina espírita, lançando as luzes da ciência, da filosofia, da transformação moral que consiste no aspecto religioso do espiritismo sobre as nossas trajetórias. Então sejam muito bem-vindos. Que esta seja a primeira de muitas vezes que possamos nos encontrar. O tema que trazemos à reflexão na noite de hoje, ele está centrado em uma das obras da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da sua editora Francisco Spinelli, que é a obra Educação dos Sentimentos, de lavra do autor Jason de Camargo, e que tem estreita relação com a lei de amor. Aquela mesma lei que foi trazida, apresentada desta forma à humanidade pelo nosso modelo e guia, que é Jesus, quando nos disse que toda a lei e os profetas, referindo-se a tudo quanto já havia de revelação da lei divina até o momento da sua chegada entre nós, resume-se em um mandamento, em um maior mandamento, que ele sintetizou como sendo amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E essa trajetória que nós percorremos até a educação dos nossos sentimentos, até o desenvolvimento, a sedimentação do amor nos nossos corações e nas nossas condutas, ela foi especialmente tratada em um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo com esse mesmo título, a Lei de Amor, quando nos dizem os benfeitores da humanidade o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. O trecho é pequeno, mas a quantidade de informações, de reflexões é imensa. E na verdade ele ainda resume uma trajetória de milênios em que nós vamos transitando do instinto até o sentimento e no sentimento desenvolvendo o amor como sendo seu ponto delicado. Para que possamos compreender bem, os instintos são programações divinas. São automatismos que temos voltados para a manutenção da vida, para o nosso progresso. Então é por instinto, muitas vezes, que superamos o perigo, que nos alimentamos. É por instinto que nos reproduzimos nos vários reinos da natureza. É por instinto que conservamos a vida. Mas este automatismo, na medida em que nós vamos evoluindo, desenvolvendo cada vez mais a nossa inteligência, a nossa liberdade, com essa ferramenta de evolução de que somos todos dotados, que é o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas, das mais simples às mais complexas. Quando nós vamos desenvolvendo este senso de liberdade, muitas vezes nós nos equivocamos. E quando nos equivocamos, nós vamos superando as necessidades que são contempladas pelo instinto. E vamos muitas vezes nos detendo em novos hábitos, através da repetição de escolhas voltadas ao provisório. O que é a sensação? A sensação é prazer, a sensação é algo que nós trazemos para a nossa vida que está descompromissado com o nosso progresso. Então muitas vezes é uma satisfação por exercício de um desejo, qualquer que seja ele,
que não tem um senso de responsabilidade com a essência espiritual que somos. Então, quando nós muitas vezes estamos entristecidos ou aflitos e vamos desaguar tudo isso no consumo e vamos adquirindo uma série de coisas, até nos endividamos, não é? Nós estamos cultivando sensações. Quando nós, na utilização sagrada do sexo, que é belo, que é divino e que deve ser empregado em toda a sua energia, em toda a sua plenitude para o progresso humano em todas as áreas, mas quando nós reduzimos o sexo ou a energia sexual a prazer sexual, a relação sexual fora de um compromisso afetivo e vivencial, estamos cultivando sensações. Quando arriscamos a nossa vida por questões fúteis para sentir euforia, estamos cultivando sensações. Por isso que o Evangelho diz que mais avançado, no sentido de se tornar mais elaborado o nosso raciocínio, a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, mas corrompido. É um avanço que se dá em intelectualidade, mas que não se dá em moralidade, em educação dos sentimentos. Nós nos detemos nas sensações. Mas, ainda que possamos atravessar esta trajetória de sensações, a nossa destinação, como filhos de Deus que somos, como espíritos imortais criados para a perfeição e para a felicidade, é o desenvolvimento pleno de todas as virtudes, a educação dos sentimentos e a vivência maiúscula do amor nas nossas vidas. O sentimento, este que está lá no topo da cadeia, coroado pelo amor, ele é já a elaboração das potencialidades sublimes do espírito. Ele é o desenvolvimento da bondade, da compaixão, do perdão, do entendimento, da abnegação, da renúncia, do carinho, da amizade. E nós todos, olha que bom que não caiu, Wilson. Ela pediu pro baixinho ligar, desligar o subir. Obrigado, querido. Mas os sentimentos, então, meus amigos, eles são a nossa meta. E essa meta está centrada no amor. Agora, eu pergunto a vocês, este mandamento apresentado pelo Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é alguma coisa simples de ser desenvolvida? Nós já estamos prontos com isso assim? Gabaritamos a prova? Como é que é? Nem colando. Nem colando, Deus. Temos ainda desafios nessa área? Por certo que sim. E o próprio Cristo, quando nos diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, trazendo-nos o caminho do mandamento de amor para alcançarmos a Deus, o caminho da interiorização e da convivência humana para então chegarmos à proximidade com o Criador, ele vai nos apontar o que depois vai ser desenvolvido pelo espírito Joana de Ângeles. Já ouviram falar de Joana de Ângeles? Joana de Ângeles é o mesmo espírito Joana de Cusa, uma das mulheres que conviveu com Jesus lá nos primeiros tempos e que depois de séculos estudando a nossa estrutura psicológica, os nossos sentimentos, nos legou um grande trabalho através do médium Divaldo Pereira Franco. E Joana vai desenvolver este mandamento da lei de amor, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, dizendo-nos o seguinte: se a referência é como a ti mesmo, isso significa que não há como eu realizar esta escalada no cumprimento deste mandamento de amor se eu não começar pelo alto amor, para então desenvolver o amor ao próximo e finalmente, com a conjugação destes dois, eu alcançar o amor a Deus, que nos parece muito abstrato no primeiro momento. Vamos percorrer essa trajetória com ela, vamos pensar um pouco sobre esses estágios da educação desse sentimento que é o amor? Vamos lá? Todos prontos para fazermos uma rápida viagem? Sim? Então vamos.
Pensemos um pouco, meus amigos, no que seja amar a si mesmo. Perguntamos, amar a mim mesmo é colocar os meus desejos, as minhas vontades acima de todas as outras? Seria isso o auto-amor? Não, não é? Amar a si mesmo é desconsiderar, ser indiferente com o que convive à nossa volta, porque afinal de contas eu sou o mais importante. Isso seria auto-amor? Para compreendermos o amor à luz do ensinamento de Jesus, é preciso entendermos sobre o que ele falava quando se referia a isto. E Jesus utilizava o vocábulo ágape. Ágape tem um significado que transcende o sentimento. Ágape significa comportamento, significa ação, significa postura amorosa. Então, quando Jesus nos dizia, amai aos vossos inimigos, é claro que ele conhecia e conhece o nosso estágio evolutivo, sabendo-nos muitas vezes impossível nutrir por um inimigo, alguém que nos prejudica, nos persegue, nos calunia, o mesmo sentimento que nutrimos por um amigo querido, por um filho, por um pai, por um familiar. Mas ele dizia, amai aos vossos inimigos, para que agíssemos bem para com os nossos inimigos. Então o sentimento de amor, meus amigos, ele é uma conquista. Uma conquista que só se pode alcançar pelas ações de amor. Muitas vezes nós estamos desafiados a agir bem para com um familiar, por exemplo, que nos desafia. Eu não sei se ainda ocorre nos lares de vocês de ter algum familiar difícil, tem? Tem? E nessa hora a gente pensa que é sempre o outro, né? Ninguém levantou o dedo, sou eu, né? Sempre tem alguém mais difícil do que nós. Pois é. Muitas vezes nós estamos nutrindo frustração, raiva, angústia, tristeza em relação àquele familiar. Mas, e o Espiritismo nos permite isso, temos um entendimento de que este vínculo que ali está faz parte de um planejamento divino perfeito, razão pela qual a nossa convivência precisa ser a melhor possível e é uma oportunidade de pacificarmos os nossos corações. Então, apesar do sentimento que eu tenho, eu vou me esforçar por agir bem, por ser gentil, por ser paciente, por ser educado, por auxiliar de alguma forma, identificando aquela necessidade. Vou me esforçar por perdoar ao compreender que muitas vezes aquilo que o meu familiar, que o meu amigo, que o meu colega exterioriza é a sua dor. E nem todos exteriorizam a dor por lágrimas. Muitos as exteriorizam por agressões. Nem sempre físicas, mas em palavras que são lâminas no nosso coração. Então nós somos convidados a agir com amor para então sentir com amor. E como é que isso se dá em relação a nós mesmos? O que é que significa então agir bem para consigo mesmo? Me amar. Como é que eu ajo bem para comigo? Vocês já me disseram que não é atendendo às nossas vontades, muitas vezes, mas é atendendo às nossas necessidades. Aí temos que responder a pergunta, quem somos? Somos espíritos imortais, temporariamente habitando um corpo físico. Que necessidades tem um espírito imortal? Ele não tem a necessidade de um acúmulo indiscriminado de bens. Ele não tem a necessidade de aparências desmedidas. Mas ele tem a necessidade de desenvolver a inteligência, correto? Tem ou não tem? Tem. Ele tem a necessidade de frequentar ambientes saudáveis, sadios, como este aqui. Ele tem a necessidade de realizar ações que lhe tragam satisfação verdadeira e gerem paz. Porque muitas vezes nós identificamos algum tipo de satisfação em ações que até podem nos trazer euforia, mas que logo depois nos deixam aquele resto, aquele rescaldo amargo de uma ação impensada.
um desgaste, um cansaço. Então o alto amor, ele está primeiramente em nos atribuirmos cuidados intelectuais. Lermos boas coisas, assistirmos cenas suaves, belas, edificantes, educativas. Porque muitas vezes, alguém aqui já comeu demais? Alguma vez na vida? Já, não é? E os mais antigos, eles nos diziam assim: não coma muito, porque você vai ter uma congestão. E dependendo do lugar, podia ser até uma congestão. Já ouviram falar da tal da congestão, não é? Ou da indigestão? Isso é quando nós ingerimos alimentos indiscriminadamente ou alimentos cujo teor não faz bem para o nosso corpo, para o nosso aparelho digestivo. Mas nem só com a boca nós absorvemos conteúdos, nós também os ingerimos com os olhos, com os ouvidos, com a sensibilidade espiritual que temos. Nós às vezes temos congestão mental, meus amigos, porque nos colocamos aturdidos por sons extenuantes, estridentes. Isso nos cansa, até nos dá déficit de audição. Ou às vezes por leituras que nos afligem. Quando viajamos, há muito tempo que não acontece da gente passar por um aeroporto, por um avião, e não ver alguém lendo aquela obra 50 tons de cinza ou 50 tons mais escuros. Eu nunca tinha ouvido falar daquela obra. E um dia eu estava sem leitura e a passageira do lado dormiu com o livro aberto. Eu li uma página do livro e depois fui fazendo prece o resto da viagem. Por quê? Embora seja um best-seller, um campeão de vendas, ele explora as mazelas da sensualidade, nos causa estímulos enfermos, nos põe em sintonia com espíritos igualmente enfermos ou mais enfermos do que nós. Então é preciso abrirmos espaço no nosso dia a dia para as leituras edificantes. É preciso selecionarmos o conteúdo que vai entrar no nosso lar e ditar muitas vezes a harmonia ou a desarmonia através da televisão, através do rádio. Não é nos abstrairmos do mundo, mas é termos a lucidez de que amar a nós mesmos em primeira instância, em primeiro momento, é cuidarmos do que estamos ingerindo com os nossos sentidos físicos e espirituais. O alto amor, além disso, são os cuidados morais. Existe uma felicidade, uma alegria incomparável que pode ser alcançada por nós. E a alegria que está consagrada na grande máxima do Espiritismo, quando ele nos diz: fora da, quem me ajuda? Caridade não há salvação. E aí, eu venho aqui ao Centro Espírita Leão Denis nos domingos pela manhã, quando nós temos evangelização da infância e juventude, desde bebês até jovens com 21 anos, e a gente se qualifica e vem aqui trabalhar nisto, e depois volta para casa dizendo: olha, como nós fizemos bem aquelas crianças. É verdade, mas nós não deixamos de ver que os maiores beneficiados são os que praticam a caridade. Nós identificamos o familiar difícil, o chefe áspero, o companheiro de trabalho inseguro, e vamos lá sempre compartilhar algo da nossa riqueza espiritual, do tesouro do nosso coração, em ânimo, em estímulo, em paciência, e aquela pessoa se sente melhor. Nós estamos nos amando, primeiramente, pela prática da caridade. E quando vamos aprendendo, então, a nos atribuir cuidados intelectuais, cuidados morais, cuidados espirituais, através da frequência ao centro espírita, através da prece, através de tudo quanto nós trouxemos que favorece o progresso do espírito, da ação do bem, por exemplo, nós criamos uma referência para pensarmos no amor ao próximo. Nós nos apropriamos destas afirmativas do Cristo quando Ele nos diz:
Vós sois o sal da terra. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Tem algum hipertenso aí entre nós? Que teve que se acostumar a comer sem sal? Não é fácil, não é? O sal dá gosto. Ele faz diferença. Quando Jesus usa essa figura, vós sois o sal da terra, Ele está dizendo que cada um de nós, na vivência das suas potencialidades, descobrindo-se como Filho de Deus que é e capaz de todo progresso e felicidade, nós vamos transformando o local em que vivemos, as pessoas com quem convivemos, extravasando o bem dos nossos próprios corações. Vós sois a luz do mundo. E muitas vezes nós nos queixamos do mundo em que nós estamos vivendo. Nós temos que observar toda a provação, toda a tristeza, toda a dor, toda a violência, como um desafio para nos irmos, porque onde a treva é mais escura, o mais necessário se faz a luz. Fazer brilhar a vossa luz, também nos diz o Cristo. Nós temos essa condição transformadora. Vós sois deuses. Tudo o que faço podeis fazer, e muito mais, Ele nos disse. Às vezes nós duvidamos de nós mesmos. E auto-amor também é autoestima. Não no sentido de vaidade, de se achar melhor, infalível ou superior. Autoestima no sentido de estimar a si mesmo, cuidar de si mesmo, reconhecer a si mesmo como sendo capaz de superar todas as adversidades. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós estamos cumprindo o mandamento de amor. Então, nós chegamos ao segundo degrau do mandamento. Estão todos se amando? Como é que está a coisa? Estamos indo, né? Com essa referência, nós vamos então projetar a convivência com o outro. Se eu tenho essas noções de cuidado para comigo mesmo, eu poderei cuidar daquele que comigo convive. E isso é uma questão de consciência. Novamente nós estamos falando de ações amorosas que vão desaguar, que vão chegar a um sentimento amoroso. Então vamos fazer um diagnóstico rápido, assim, de 5 segundos, das pessoas com quem nós mais convivemos e pensar, quem está precisando mais do meu amor? Às vezes é quem não está tendo condição de nos dar esse amor todo, porque a necessidade vem disto. E nós somos desafiados, meus amigos, a expandir a capacidade de amar, influenciando essas pessoas o quanto pudermos. Nem sempre pela nossa palavra, mas sempre pelo nosso exemplo de vida. A grande forma que nós temos de amar ao próximo, primeiramente, é melhorarmos a nossa vida, porque ali estarão os recursos que nós vamos poder compartilhar. Porque nós nos atritamos com as outras pessoas como pedras no leito de um rio. E a gente acha tão bonito aqueles seixos redondinhos, não é? Mas aquilo é obra de muitas águas e de muito tempo. Nós nos atritamos com as pessoas na convivência e às vezes nos faltam recursos para pacificar essas relações. E ficamos pensando, mas como eu queria que o meu marido fosse diferente. Ninguém se acusou, não é? Como eu queria que o meu filho estivesse aqui, essa palestra é para ele. A minha vizinha. O meu irmão. Não, é para nós. Porque na medida em que eu melhoro a minha vida, eu vou ter condição de fazer o processo de empatia. Eu vou ter condição de observar a dor alheia, a necessidade alheia, a felicidade alheia. E com isso me dedicar a ela. E isso precisa ser alguma coisa interior. Porque se nós estivéssemos vindo agora para o Leon Denis e cruzássemos com uma senhora tentando trocar o pneu de um carro, imaginaram a cena? Pois é. Eu tenho algumas opções em relação à minha ação nesse sentido. A primeira é, estou atrasado para o centro espírita, não faz sentido nenhum não ajudar essa senhora. Amamos? Agimos bem?
Não. A segunda é: olha, eu não estou com a mínima vontade de ajudar essa senhora, mas vá que alguém que também esteja indo para o centro espírita me veja passando por aqui sem fazer isso. Ou seja, nós até sabemos que o correto é ajudar, mas estamos tentados ou tendentes a ajudar por conta de um estímulo exterior e de uma preservação de imagem. Ou ainda nós podemos pensar: se eu tenho condições de ajudá-la e eu estou indo para um lugar cuja grande prática é a caridade, faz sentido que eu pare para auxiliar. Às vezes até com preguiça e às vezes até contrariado. Haverá um momento em que a prática reiterada destes atos, por uma decisão consciente, vai tornar esse sentimento muito natural nos nossos corações, e a gente sequer vai cogitar de longe. Não vou nem pensar que eu posso passar por uma situação dessas e ser indiferente, já que a indiferença é uma filha do orgulho com o egoísmo. Então, no desenvolvimento do amor ao próximo, nós vamos chegar novamente em um trechinho lá da Lei de Amor que trouxemos aqui, junto com essa imagem tão bela. Isso é um trabalho do Médicos Sem Fronteiras. Esta médica alimentando aquele bebê com dificuldades de nutrição. Uma das belas práticas de amor ao próximo que existem no mundo. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Nós não deixamos de ser nós mesmos, mas adquirimos uma consciência de coletividade e um entendimento de que a felicidade não pode ser partida em fatias e de que nós não podemos nos isolar do mundo em que vivemos. Se estamos em um local muitas vezes conturbado, com misérias econômicas ou misérias dos sentimentos, é porque é ali que nós precisamos servir, trabalhar, aprender e amar. E só então, meus amigos, que nós chegamos no terceiro degrau dessa escalada, que é o amor a Deus. Querem ver uma coisa? Quem aqui é mãe? Temos mães, né? Pois é. Aí eu vou chegar para uma mãe e vou dizer para ela assim: olha, eu amo você, mas eu maltrato seu filho todo dia. Será que ela vai recolher essa mensagem de amor? Vai ou não vai? Nós já tem mãe ficando brava aí, né? Já pensou, né? Pois é. Imaginemos o seguinte: tudo quanto existe foi criado por Deus. O universo foi criado por Deus. A natureza, os animais, nós fomos criados por Deus. O amor a Deus não é abstrato unicamente. Ele significa, primeiramente, amar as criaturas de Deus, amar a criação divina, ter zelo pelo nosso habitat, ter zelo pelos nossos irmãos em humanidade, independentemente do parentesco que temos. Quando Jesus nos disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele não estava negando a sua família carnal. De modo algum, isso seria incompatível com as lições do Cristo, que é um espírito puro, no mais alto estágio evolutivo. Ele estava nos despertando para o fato de que somos uma família universal. Então a forma de amarmos a Deus é amarmos a nós mesmos, amarmos ao próximo, amarmos a criação divina. E então nós vamos estreitando esses laços com a divindade e harmonizando as nossas próprias vidas. Nós vamos nos tornando mais lúcidos, criaturas com visões mais claras, menos suscetíveis às quedas, às armadilhas que o dia a dia de um mundo materialista nos apresenta. Imaginemos, meus amigos, que esta escalada do amor, como nos diz o autor Jason de Camargo, este caminho,
ele vai passar sempre pelo desenvolvimento das nossas virtudes. E ele nos traz nessa obra, cuja leitura indicamos, Educação dos Sentimentos, algumas dicas, e aqui pensamos só um trecho da obra, para que nós possamos caminhar com segurança e até com certa rapidez, já que se Deus não tem pressa, nós temos pressa de sermos felizes, na busca pela educação dos nossos sentimentos. Ele nos diz primeiramente que é preciso haver uma mudança de paradigmas. O que é paradigma? O paradigma é um filtro. O paradigma é uma lente através da qual eu enxergo o mundo. É um filtro através do qual eu apreendo a realidade. E cada um tem os seus paradigmas. É por isso que uma mesma situação impacta em cada um de nós de formas muito diferentes. Quando nós observamos uma tragédia, há pessoas que imediatamente se deprimem, outras que imediatamente se revoltam e outras que se colocam em prece pelas pessoas envolvidas naquela tragédia. O que é isto? Paradigmas diferentes. Em um paradigma eu tenho a desesperança, o desânimo, a falta de fé. No outro paradigma eu tenho a vingança, a violência. E no outro paradigma eu tenho o entendimento e a fé em Deus. Então, para nós nos movermos para o amor, é preciso que mudemos os paradigmas. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto chamado Ponto de Vista. Porque quando nos reconhecemos como espíritos imortais, nós mudamos a mente. E a percepção da vida é muito diferente. As dificuldades, as dores não são assim tão grandes. Os obstáculos não são intransponíveis. As alegrias efêmeras não são assim tão importantes. Porque nós não estamos planejando uma existência de 20, 50 ou 80 anos. Nós estamos trabalhando em uma existência que não terá fim, como espíritos imortais que somos, e em uma realidade em que o patrimônio verdadeiro não é mais do que o bem feito a nós mesmos e ao próximo. Então, o estudo da doutrina espírita, como sendo a ciência que tem por objeto estudar o espírito que somos, nos permite o autoconhecimento, o conhecimento do mundo, o conhecimento de Deus. E dessa forma nós mudamos o paradigma e desenvolvemos a autoestima. Reconhecermos capazes, importantes, isso está do ponto de vista psicológico desde a base, que evita o abuso, porque aquele que se permite abusar muitas vezes é porque não acha merecer nada mais do que isso. Isso é o que é narrado até com as crianças, com as mulheres que sofrem a violência do lar, a violência sexual. Muitas vezes as condutas de risco, a ingestão de bebida alcoólica, os comportamentos imprudentes no trânsito, os comportamentos sexuais que buscam a enfermidade. Isto tudo está centrado em baixa autoestima, falta de auto-amor. Então ele volta lá no ensinamento de Jesus, de Joana de Ângeles, trazendo a necessidade de trabalharmos a autoimagem. É bom nos perguntarmos como eu me vejo, quem eu penso que sou, que talentos eu tenho, que desafios eu tenho a superar. Isso é autoestima. Empatia. Essa palavra é até bonita, né? Já ouvimos falar bastante de empatia. É essa capacidade de trocar de lugar, de compreender, de ver com os olhos do outro, de sentir com o seu coração. E a partir disso não é viver a vida do outro, mas saber em que nós podemos amá-lo. Esse é o processo de empatia. De que forma eu posso agir bem? O egoísta não faz empatia, porque os olhos dele estão centrados em si mesmo. E aquele que troca de lugar com o outro é porque está preocupado, está ocupado em conhecê-lo, em conhecer as suas necessidades. Vamos despertar para isso. Os nossos relacionamentos, esta rede de relacionamentos vão melhorar muito. Prece. A prece é esta via de contato com a espiritualidade superior e com Deus. Precisamos praticá-la, utilizá-la diariamente, independentemente da forma, do palavreado, do local. O que é importante é que a vontade seja sincera, o sentimento também. É para pedir ajuda, é para agradecer, é para louvar, como bem nos disse
o nosso dirigente na abertura dos trabalhos. Isso vai nos impulsionando para a vivência do amor. A meditação. Como é que eu posso me amar se não me observo? E meditar não é senão, na perspectiva do Espiritismo, observar os próprios pensamentos, ouvir os próprios sentimentos e, com isso, em uma postura de silêncio interior, nos conhecermos mais e nos colocarmos em contato mais estreito com as intuições que recebemos sempre dos amigos espirituais. Separar um tempo na nossa vida agitada para meditar. E o trabalho. O Livro dos Espíritos, na questão 675, nos diz que trabalho é toda atividade útil e ninguém reencarna para ser inútil. Todos nós temos utilidade. Muitas vezes eu posso não ter um trabalho remunerado, um trabalho profissional, mas eu tenho como ser útil às pessoas. Ah, mas o corpo me limita. Pois bem, o pensamento não está limitado. Eu posso ser útil a alguém, fazendo prece por ele, dizendo uma palavra de consolo, fazendo alguma coisa de bom, dando um sorriso. O amor, meus amigos, não é distante, ele é necessário. E é por isso que o autor da obra, o nosso Jason de Camargo, ele nos traz 3 grandes convites, dizendo-nos primeiro, mova-se para o amor. O amor é uma decisão, depois uma ação, por fim um sentimento. Nós podemos sair daqui hoje decididos a amar e cultivando isso no nosso dia a dia. Mova-se para o amor, vamos nos decidir por isso. Essa é a nossa essência. Quando nós nos movemos para o amor, o vazio existencial não nos alcança e as aflições jamais são maiores do que as nossas forças. Conheça o amor. O amor é para ser estudado, o amor é para ser observado. O estudo do Espiritismo proporciona isso. Quem sabe, quem já está aqui conosco nas palestras, também não vem nos visitar em nossos grupos de estudos, e temos vários na casa, nas segundas-feiras, nas terças-feiras, hoje mesmo, depois da nossa palestra, um grupo de estudo aprofundado. Vivencie o amor, trazendo o amor dos livros, trazendo o amor das observações para o nosso coração, para a nossa prática diária. E encerrando o nosso trabalho, meus amigos, eu gostaria de fazer uma lembrança barra homenagem a um tipo muito especial de amor, que é o amor aos nossos amigos. Todos nós estamos aqui hoje pelas mãos de um amigo, encarnado ou desencarnado, que velando pela nossa trajetória nos permitiu tomarmos contato com essa doutrina tão consoladora e esclarecedora. O nosso poeta gaúcho, tão querido, trouxe essa definição belíssima, dizendo-nos que a amizade é um amor que nunca morre. E é verdade. Nós observamos na encarnação o encontro com aquelas almas queridas que, apesar de conhecermos há pouco tempo, nutrimos por elas um sentimento profundo. É o amor que vai cruzando as barreiras da vida física e que nos acompanha através da amizade em muitas encarnações, que vai nos acompanhar sempre. Então, meus amigos, a amizade também é uma forma de Deus nos amar, porque Ele coloca os amigos no nosso caminho para isso. E hoje pela manhã, quando nós preparávamos um plano de aula para o nosso maternal, né, Rose? As nossas crianças de 3 e 4 anos, pensando em trabalhar com eles a amizade no próximo domingo, nós passamos de novo por essa figura tão simpática, mas que apesar de singela traz grande verdade ao dizermos: existe aqueles seres especiais, aqueles que escolhemos como irmãos, irmãos que não têm o mesmo sangue, mas temos a certeza que têm o mesmo coração. E lembrar dos nossos amigos, daquele amigo especial que nós temos, que é o nosso anjo guardião, espírito protetor, sempre próximo. Vamos nos conectar com ele através da prece, do silêncio, da meditação. Vamos valorizar o amor dessa alma que voluntariamente assumiu o compromisso de nos conduzir na encarnação. Vamos lembrar do nosso amigo sublime, o nosso mestre e amigo Jesus. Esse que não nos abandona,
que vai abrindo caminho à nossa frente, deixando pegadas luminosas para nos aproximarmos de Deus. E vamos hoje abraçar os nossos amigos em reconhecimento e gratidão pela importância que eles têm nas nossas vidas. Com isso, estaremos praticando o alto amor, porque nós precisamos das amizades. Estaremos praticando o amor ao próximo, porque os nossos amigos precisam de nós. Estaremos praticando o amor a Deus, porque a amizade é o amor dele por todos nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.